E aí pessoal do sétimo ano, tudo bem? Bom dia. Vamos aqui para uma questãozinha, tá? Questãozinha de uma folha aí. Já que a gente está adiantadíssimo, a gente vai tratar de outros pontos agora e focar um pouquinho mais, tá bom? Então a gente está focando agora em plano cartesiano, galera. E a gente vai aqui, ó, na folhinha que eu passei para vocês, a terceira questão aí da página 4, beleza? Então, a terceira questão da página de número 4. O 4 está lá embaixo indicado na sua página. Ó, ela fala assim: em um sistema cartesiano, o ponto de coordenadas 2 e menos 3 é simétrico ao ponto M em relação, simétrico em relação à origem desse sistema. De acordo com esses dados, as coordenadas do ponto M são... Então, vamos lá, galera. Qual é o ponto? O ponto que a gente tem aqui, ó. Vamos chamar ele de ponto P, beleza? Chamar de ponto P. Ele é, então, 2 e menos 3. É 2 em X, né? E menos 3 em Y. Então, ele está mais ou menos aqui. Tranquilo? Ó, ponto P. Beleza? Olha só, galera. Se ele fosse simétrico em relação ao eixo X, ele estaria aqui em cima. Seria o mesmo X, beleza? Seria o mesmo X e o Y seria o sinal trocado. Tranquilo? Se ele fosse simétrico em relação ao eixo Y, ele estaria aqui mais ou menos. Tudo bem? Estaria aqui. O que aconteceria? Seria o X com o sinal trocado e o mesmo Y. Tudo bem? Então, aqui a gente está em 2 e menos 3. Tranquilo? Vou colocar aqui, ó. 2 menos 3. Agora, galera, quando ele é simétrico em relação à origem, pessoal, aqui, ó, a origem aqui, ó, tá? Como se tivesse uma linha aqui na origem. Ele é simétrico. Ó, se ele está desse lado, agora estará desse outro lado. Tranquilo? E o que acontecerá desse outro lado, galera? Desse outro lado, ele será simétrico em relação à origem. E o que acontecerá com os sinais? Ambos os sinais serão trocados. Então, ó, o ponto M, que é simétrico a P, ele é qual ponto? Ele é 2, só que com sinal trocado, então é menos 2. E menos 3. Menos 3 com sinal trocado é 3. Tranquilo? Então, ele é menos 2 em X e 3 em Y. Beleza, galera? Então, lembrando, simetria em relação ao eixo X, o que acontece? Simetria em relação ao eixo X, temos o mesmo X, tá bom? Obrinha tranquila, né? Temos o mesmo X, beleza? E o Y com sinal trocado. Tranquilo? Ó, simetria em relação ao eixo Y. O Y é o sinal igual, né? Então temos o X com sinal trocado e o mesmo Y. Beleza? Simetria em relação à origem. Ambos os sinais são trocados. Tranquilo? Revisa isso daí. Vamos para a próxima questão. E agora, pessoal, ó, questão 3 da página 3, beleza? Então, aí na página 3 daquela folhinha que eu passei para vocês, a questão 3. Falando aí de novo, plano cartesiano, tudo bem? E agora vamos tratar um pouco de ponto médio, falando um pouquinho disso, beleza? Vamos lá, ó. Ela fala assim pra gente: o retângulo pena, representado no plano cartesiano, tem vértices com as seguintes coordenadas. A coordenada P é 6, 0, o ponto P tem coordenadas, né, 6, 0. O ponto E tem coordenadas 6, 6. O ponto N tem coordenadas 2 e 6. E o ponto A tem coordenadas 2, 0. Beleza? Ó, quais são as coordenadas do ponto B? Interseção entre as diagonais do retângulo pena. Galerinha, a interseção entre as diagonais é o ponto B. Pessoal, ponto B, então, ele está no centro desse retângulo. Ele é o ponto central. Belezinha? Ponto central, então, é o ponto B. Logo,
Aqui, ó, o x do ponto B vai bater no meio dessa base aqui, da base AP ou PA, beleza? E o y do ponto B vai bater em NA ou em AN, como preferir chamar, belezinha? Então, ó, galera, concorda comigo que o x de AP vai ser o ponto médio. A gente vai ter que descobrir agora, galera, a distância, ó, a distância de A até esse número, beleza? E como é que a gente descobre isso? A gente pega a distância entre eles dois e divide por 2. A distância entre eles dois e divide por 2? Galera, vamos ver isso melhor. Ó, eu quero saber a distância de A até o x do B, beleza? Sabendo que A gente está falando de x de A, beleza? Já que ele está tocando aqui no ponto. Então, ó, a distância do x do A até o x do B. Galera, isso vai ser a distância do XA até o XP dividindo por 2. Sabendo que essa distância aqui é esse ponto menos esse ponto em x. Ó, o x de P menos o x de A dividido por 2. Tranquilo? Pessoal, o x de P é quem? 6. O x de A, pessoal, 2. A gente vai e divide isso por 2. 6 menos 2, 4. 4 dividido por 2 igual 4 dividido por 2 é 2. Beleza? Então o ponto aí do x é 2? Não. A distância entre o x do A e esse x do B é 2. Beleza? Sendo que o A, o x dele é 2. Para ele acrescer mais 2 em x, ele tem que somar 2, já que é para a direita. Tranquilo? Então, ó, vai ser 2 mais 2. X de B, então, vai ser igual 2 mais 2, é igual a 4. Tranquilo? Então, já descobrimos que o x do B é 4. E o y? Galerinha, o y é a mesma história, beleza? Olha só, o y de B, ele está batendo justamente na metade desse segmento NA, tudo bem? Sabendo que esse segmento tem qual altura? Já que o A é 0, ele tem a altura do y de N. Ó, o y de N menos o y de A. Essa é a altura que ele tem, não é? O y de N, tudo menos essa altura aqui, que a gente sabe que está em 0, mas vamos colocar aqui para módulo de conta. Qual o y de N, galera? 6. Menos o y de A. 0. 6 menos 0 igual a 6. Logo, toda essa altura aqui é 6, beleza? Só que esse pontinho aqui, ó, é a metade de 6, já que o A toca em 0. Já que é a metade de 6, ó, o y de B é igual a 6 sobre 2, que é metade, o y de B igual a 3. Fazendo o ponto B agora. Ponto B, então, é igual a o seu x, que é 4, e o seu y, que é 3. 4 e 3 são a coordenada do ponto B. Ó, se esse A estivesse um pouco mais acima, beleza? Se ele estivesse um pouco mais acima, nós colocaríamos aqui, ó, a distância entre o y de N e o y de A, tranquilo? Achando essa distância, nós acresceríamos o valor que a gente achasse no A, beleza? Então, ó, achando a distância, dividindo por 2, nós acresceríamos no valor de A. Ó, vamos supor que o A era 1, tranquilo? O A era 1 não, vamos supor que o A era 2. Ia ficar y de N, 6 menos o y de A era 2. 6 menos 2, 4. Beleza? Então, ia ser 4, que dividido por 2 é 4 dividido por 2, 2. Beleza? Aí o A já estaria em 2. Esse ponto B, y de B, ele seria, na verdade, acrescido 2 em A. O A é 2, acrescentando 2, acrescido 2,
Ia ficar 4. 2 mais 2, 4. Beleza? Aí nesse caso até seria um quadrado, né, galera? Seria um quadrado, já que aqui o x seria 4 e o y seria 4. Beleza? Tranquilinho? E pessoal, agora para a questãozinha 4 da página 3 aí da mesma folha de exercícios, beleza? Ele fala assim pra gente, galera, ó, qual desses pontos tem coordenadas 2 e menos 3? Vamos fazer além disso? Vamos dar a coordenada de todos os pontos, tá? Só para a gente relembrar aqui o assuntinho de coordenadas. Então vamos começar, ó, da letra M, N. Eu esqueci de marcar o O aí. M, N, P e Q. Tranquilo? E R também, né, galera? Vamos dar, então, as coordenadas desse ponto. O ponto M tem quais coordenadas aí no desenho? Pessoal, lembrando, coordenadas a gente vê quantas distâncias em X e quantas distâncias em Y. Tranquilo? Primeiro em X. O ponto M, ó. 1, 2. Sabendo que a gente aqui toca em M. Ou então a gente pega aqui, ó, no dedinho M, desce até o eixo X, e depois volta até a origem contando. 1, 2. Logo o M é 2. E o Y, galera? O Y de M. 1, 2, 3, 4. Então o Y de M é 1, 2, 3, 4. Então o Y bate em 4. Tranquilo? A altura dele é 4. Aqui, a distância dele do eixo, da origem, é 2. Beleza? O N agora, galera. Ó, colocando aqui em N, tocamos no eixo X e depois contamos a casa até chegar à origem. 1, 2, 3. Beleza? Então, ó, 3 em X. Agora, em N, podemos fazer a mesma coisa, tocando N. Chegamos no eixo Y e agora contamos quantas casas nós descemos para tocar na origem. 1, 2. Então, 3 e 2. Beleza? Galerinha, o ponto P aqui eu coloquei errado. Consertando agora aqui, ó. Ponto P, na verdade, está na mesma altura do ponto M. Se eles estão na mesma altura, o que significa isso, galera? Que eles, ó, se eles estão na mesma altura, o que significa que o Y deles será igual. O Y de P e o Y de M, tá? O P, então, ó, menos 2, tocando em P, encostamos no eixo X e andamos até a origem. 1, 2. Sabendo que está no lado negativo, a gente coloca o sinal negativo, menos 2, tá? Ó, tocamos em P, andamos até o eixo Y, depois descemos as casas e vamos contando até chegar à origem. Ó, 1, 2, 3, 4. 4. Beleza? O que agora, pessoal? O ponto Q. O X dele. A gente toca aqui, ó, no eixo X. A gente está do lado positivo. 1, 2. Tranquilo? Então, o X dele é 2. E o Y dele, galera? Tocamos em Q. Chegamos no eixo Y e contamos as casas até a origem. 1, 2, 3. Sabendo que está na parte negativa, menos 3. Beleza? Agora, para finalizar, o ponto R. O ponto R já está no eixo X. Logo, o seu Y é 0. Beleza? Ó, se ele está, ó, galera, aqui a altura, mais, né? E aqui menos, menos, menos. Se ele está no meio, é porque a sua altura é 0. Logo, o seu Y, 0. E o seu X? Vamos tocar aqui na origem e contar as casas até chegar a ele. 1, 2,
3, 4, 5. Então, 5, 5 e 0. Beleza? Pessoal, olha aqui, ó. Quais são os dois pontos, presta bem atenção, quais são os dois pontos que são simétricos em relação ao eixo Y? Os dois pontos simétricos em relação ao eixo Y. Olhando a figura, a gente pode perceber que é P e M. Sem olhar a figura, galera, só por aqui, o que a gente pode ver? Como a gente tinha conversado lá na primeira questão, a gente pode ver que P e M, eles têm o sinal somente do X trocado. E não é isso que a gente falou? Ó, o Y permanece igual e o sinal do X é trocado. Menos 2 e 2, sinais trocados. Beleza? Tranquilinho? Então é isso, pessoal. Amanhã a gente volta fazendo mais alguns exercícios dessa folhinha, tá? Hoje a gente abriu um pouquinho mais plano cartesiano. Vimos ali ponto médio, que é bem interessante, tá bom? A gente viu aí também um pouquinho de simetria em relação a eixos e origens, que a gente já tinha falado faz um tempo. Poderia ter caído no esquecimento, beleza? E marcamos algumas coordenadas aí, pra gente não esquecer disso. Tranquilo, galera? Até amanhã!